Olá, eu sou Mônica Luciano de Oliveira e esse é o Portal do Conhecimento. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma matéria interessante. Centenas de aves mortas durante o experimento em 5G de tecnologia celular em Haia, na Holanda. Essa foto que vocês estão vendo são os pássaros mortos. Então vamos ver a vinheta já já que a gente volta. Olá, estamos de volta no Portal do Conhecimento. E primeiro de tudo, vamos saber o, o que é 5G. É uma nova geração de conexão móvel sem fio. Tá? Ela veio depois do 3G e 4G, todo mundo sabe disso. Mas, aqui as antenas, mas o que o 5G possibilitará? Vamos ver. Além de permitir navegação em alta velocidade da rede, com vídeos de alta qualidade, até 4K, carregando quase instantaneamente, a rede 5G traz outras mudanças. Fará com que a internet das coisas seja possível. Chegada de dispositivos conectados criará demanda por redes de alta capacidade, tá? Conexão de até 7 trilhões de dispositivos. Assim, cada pessoa no mundo poderá ter 1000 objetos conectados, né? A partir daqui veremos grandes inovações ao longo dos próximos anos, como a internet das coisas, veremos novidades como carros conectados e até autônomos e casas inteligentes. Ambientes urbanos devem mudar bastante ao longo das próximas décadas. Soluções conectadas ajudarão na análise de tráfego, fornecimento de água, além de outras inúmeras possibilidades. Em linhas gerais, a rede 5G trará inovações muito além das telecomunicações. Ao conectar pessoas, máquinas e coisas em escala maciça, se facilita a entrega de cuidados de saúde personalizados, se otimiza transporte e logística, se melhora acesso à cultura, educação e talvez se revolucione os serviços públicos, escreveu a União Europeia. E ele estaria disponível não somente para smartphones e tablets, mas também para carros, hospitais, casas, entre outros. E estaria mais ou menos funcionando até 2020. Tá? Esse é o resumo da coisa. Então, a notícia que eu vi está no site Notícias Sagazes, quer dizer, em inglês que foi traduzido, Sagacious News. Não é um site que eu acho muito confiável. Então eu fui atrás e procurei a fonte da fonte. E aqui nós estamos na página da Elizabeth, na Erin Elizabeth. Ela postou essa matéria em 5 de novembro de 2018. Ela fala: centenas de aves mortas durante o experimento 5G em The Hague, Holanda. Ela fala: cerca de uma semana atrás, em Haia, muitos pássaros morreram espontaneamente, em um parque. Você provavelmente não ouviu falar sobre isso, tudo bem, tal, aí já colocam como um encobertamento também, né? Já está puxando para um lado como é que chama? Das notícias. Nossa, fugiu completamente, daqui a pouco aparece. Então, você está olhando ao redor do parque, pode ter visto o que está na esquina do telhado, do outro lado da rua onde eles moraram. Um novo mastro 5G, onde eles fizeram um teste. Tá? E aconteceu o seguinte: imediatamente depois, os pássaros caíram mortos das árvores. Os patos que nadavam ali pareciam reagir de maneira muito estranha também, porque eles estavam simultaneamente colocando a cabeça debaixo d'água para escapar da radiação, enquanto outros voavam para longe. Tá? Essa notícia veio de John Cullis, fundador do FB com tal grupo, tal, que no final o que é?
Stop 5G Net. Stop 5G. Ele é contra o 5G. Como muitas pessoas são contra novas tecnologias. Mas eu acho que tem algum fundamento essa preocupação. E ele disse, se todos os pássaros, tiveram insuficiência cardíaca, com um corpo saudável, sem sinal de qualquer vírus, sem infecção bacteriana, sangue saudável, sem venenos encontrados, etc., etc., a única explicação razoável é que a partir do novo 5G micro-ondas, tendo um enorme efeito em todos os corações das aves, tenha ressoado fortemente com certas micro-ondas erratic pulse, pulsos erráticos, milhões por segundo, que podem ser comprovadas como tendo efeitos biológicos em órgãos. Tá? Ele diz, não estou brincando aqui. Algumas pessoas assumem que as micro-ondas com potência menor não podem ferir, porque não cozinham você. Essa lógica é muito falha, por razão. E é o que eles querem que você repita várias vezes. Não está dentro do micro-ondas, não é igual o que está dentro do seu micro-ondas, então não tem problema. Pesquise no site de busca do Google Acadêmico, efeitos biológicos do micro-ondas não ionizantes, e esteja pronto para ficar chocado com o quão estúpida a maioria das pessoas realmente são em acreditar cegamente nos chamados especialistas e autoridades da FCC, da LECOM. Isso foi o que o John Killis falou. Tá? Esse vídeo está em holandês, então é a mesma coisa. Mostra os animais e as autoridades coletando dos parques e tudo. As informações foram da página do John Killis, né? Ele diz o seguinte, nesse meio tempo recebeu mais algumas informações, 30/10/2018. As aves que caíram maciçamente seriam as vítimas de um experimento realizado naqueles dias em Haia, onde a radiação de RF, deve ser radiofrequência, foi testada em uma frequência de pico de 7,4 GHz. Tá? Vem da fonte e ainda deve ser confirmado. Tudo tem que ser confirmado, né? Eu estou colocando os fatos e isso a gente vê depois, mais tarde, sei lá, se a gente consegue comprovar isso. Mas é suspeito. Não está claro nesse momento se os testes com mastros de transmissão 5G foram realizados novamente, mas até agora tudo aponta na direção do 5G, como a causa mais provável. Mais cedo, coisas loucas aconteceram, como as vacas de Loppersum, em Groningen, no ano passado, 2017, onde também foi testado 5G. Mas também, como na Suíça, o rebanho completo de vacas desmoronou em uma ravina quando foi testado 5G. A fonte está aqui, eu não vou colocar, senão vai ficar muito, muito extenso. Em 26 de outubro de 2018, em Huygens Park, em Haia, mais de 100 estorninhos, essas aves aqui, esse pássaro aqui, caíram mortos das árvores nos últimos dias. É um mistério que aconteceu com os animais. As autoridades estão examinando as aves no laboratório, os parques estão bloqueados para cães e tal, por causa não sabe por quê. Também é possível que as aves tenham... E eles... O que disseram? O fato de tantos pássaros caírem do céu neste local deve ter uma causa e deve ser investigado. Se há rumor de envenenamento, então temos que nos esforçar. Então, eles pensam em envenenamento, em doença, vírus e outras coisas mais. Mas uma possível ligação foi estabelecida entre os experimentos 5G em Groningen e as vacas loucas, não aquelas vacas loucas, essas vacas loucas, como eram chamadas naquele outro fato.
em Trondheim, terceira cidade da Noruega, também houve mortandade dos pássaros. Após 6 meses não havia nenhum relatório toxicológico ainda. 6 meses para liberar um exame toxicológico? Tá, tudo bem. Aconteceu também isso na Suécia, Austrália e Estados Unidos. E, nesse meio tempo, ele foi recebendo mais informações. Seria vítima de experimento realizado naqueles dias em Haia, onde a radiação de radiofrequência foi testada em uma frequência de pico 7.4, como falei, o que corresponde a um comprimento de onda de 4,5 centímetros. Esse comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza que o tamanho dos pássaros, dos estorninhos. Isso pode ser importante, o que pode dar os efeitos de ressonância. A ressonância ela pode derrubar uma ponte. Isso já aconteceu. Inclusive é um vídeo muito famoso que eu não consegui achar, mas o vento ele ficou numa frequência que começou a balançar a ponte, balançou, foi piorando, isso por causa de ressonância. A ponte desabou, tá? Isso é um fato real. 26 de outubro de 2018, ainda. Durante vários dias seguidos, os estorninhos mortos caem do céu em Haia. Em cerca de 150 aves já perderam a vida. Tá? A Autoridade de Segurança de Produtos Alimentícios, Centro de Saúde, universidades, estão investigando a causa das mortes. O veterinário do cuidado de aves realizou um número de aves na semana passada, quer dizer, examinou, né? Ela só encontrou sangramento interno e nenhum vestígio de veneno. Seria água contaminada? Ano passado tivemos uma situação onde foi reformada na época, diz o funcionário da Animal Ambulance. Dezenas de gralhas mortas foram encontradas que provavelmente foram envenenadas porque estavam bebendo água poluída. Sei lá. Nenhum vestígio de veneno. São fontes que ele tem, tá? Essa é a terceira fonte que a gente vai ver. Não entendo, não sei como é que fala isso aqui, mas... Mais uma vez, estorninhos mortos foram encontrados em Haia. Mais de 90 pássaros mortos estavam espalhados pelo parque de Stationsburt. Nós pegamos os pássaros. Da última vez, 5 dos estorninhos falecidos foram examinados por um especialista local. Não mostrou sinais de veneno, mas apenas hemorragia interna em dois. Isso aqui está traduzido, por isso está bem confuso aqui, tá? Os estorninhos foram examinados pelo laboratório, tal. O município promulgou a proibição de cães. Você vê que está sendo repetida a coisa, mas são fontes diferentes. A história é a mesma, mas são fontes diferentes. Quarta fonte, o mesmo dia. Como está o atual estado das coisas com respeito aos estorninhos? Na última sexta, isso foi em dia 26 de outubro de 2018, não sei que dia foi. Na última sexta, quinta-feira, total de mais ou menos 150 estorninhos falecidos foram encontrados em Rudges Park, em Haia. É o mesmo lugar, a mesma coisa, né? Coletou uma carga de aves que foram examinadas em Lelystad, no vírus do Nilo Ocidental. O resultado negativo chegou agora. Não era vírus. Também pegou uma carga de pássaros, tiveram resultados hoje. Ambos veterinários que tiram suas descobertas entre si. Estava em bom estado, alguns pequenos sangramentos. Estava de estômago vazio. Uma história muito estranha. Realmente muito estranha. Todos eles tiveram sangramento interno, não tinham sido envenenados, não apresentam de vírus. E aí, agora, amostras das aves foram para vários institutos para pesquisar adicionais sobre venenos de rato, vários vírus e outras coisas. No entanto, o município instituiu uma proibição de saída do parque até novo aviso. Tá.
Fonte 5. Nova contribuição no Facebook. 2 de novembro de 2018. Não há, claro, certeza sobre a causa. Existem canais 4G e LOT mais fortes nas proximidades perto do parque. Em julho também foi testado o 5G, mas depois os pássaros não se aglomeraram e não chegaram ao parque. 32G, portanto, apenas brevemente ativo com uma distância segura para humanos, 7,4 metros a cada e com transmissor de 2.000 watts, a menos de 200 metros da direção do parque. Tá. Também a mesma distância e tal. Normalmente exatamente sobre o parque. A mesma notícia. A verdade sobre a segurança do 5G é que não é seguro. Isso ele diz. E quando as cartas forem enviadas às pessoas, e enquanto as cartas foram enviadas e as pessoas levaram o alarme, levantaram o alarme, os poderes não parecem se importar. Tudo em nome do dinheiro e da indústria. Aquela velha história. Agora vamos aqui numa notícia também da Holanda, que está traduzida, falando sobre as vacas. Isso foi em 26 de janeiro de 2017, essa notícia. Fazendeiros de leite de Stinware lutam recentemente com um grande enigma. Suas vacas regularmente entraram em pânico, ou seja, todas elas ao mesmo tempo, correm em agonia pelo celeiro e estão inquietas. De repente, você vê um público correndo para todos os lados. Aqui não fala do envolvimento com a tecnologia 5G. Mas aqui é a notícia do que aconteceu com as vacas. Hoje, dia 17 de dezembro, ontem, dia 17 de dezembro de 2018, eu peguei essa matéria na página dos Trend Sounds. É uma página interessante, traz bastante notícias que eu posto no meu canal, na minha página do Facebook, Portal do Conhecimento. Uma águia careca, um falcão de cauda vermelha e dezenas de pássaros caem mortos do céu em Hillsboro, Oregon. Aqui uma águia de cauda branca, uma águia careca, que ela chama. É a águia símbolo dos Estados Unidos. Autoridades de animais selvagens estão investigando a misteriosa morte em massa no Oregon. Dezenas de pássaros pretos, estorninhos europeus foram encontrados mortos em um campo perto de West Union Road, tá? Junto com a águia careca, um gavião de cauda vermelha. Não havia sinais óbvios de morte. Estão sendo testados por autoridades, tal, para saber a mesma história, para saber o que aconteceu. Um homem que trabalha nas proximidades viu pela primeira vez a águia no campo da segunda-feira, deu uma olhada, então ele encontrou o falcão, tal. Aqui o falcão. É incomum e preocupante que muitas aves morram de uma vez e que haja várias espécies envolvidas, de acordo com Bob Salinger, diretor da conservação da Sociedade Audubon de Portland. As coisas em que pensamos são venenos, toxinas. Esse tipo de situação pode ser uma situação intencional. Pode ser algo que eles entraram que não foi intencional. Tá. Muito bem. Vamos voltar àquela foto. Dos estorninhos. Então, até a tecnologia 5G, 4G, ela trabalha com frequências. Frequências. Tudo é frequência. Som, luz, tudo é frequência. E nós estamos cercados disso. O que me veio na cabeça? Existem duas possibilidades que podem acontecer. A primeira possibilidade é o caminho que tudo segue. O 5G vai ser aprovado, vai ser regularizado,
os nossos celulares, todos vão ficar correndo atrás de celulares para ser ter 5G, tudo numa boa. Mas, como é que chegaram nesse resultado? Nessa sintonia que não faz, teoricamente, não faz mal a ninguém. Eles foram fazendo testes, como esses testes que foram feitos perto do parque, perto da fazenda de leite e outros lugares, Austrália, Estados Unidos. Né? Qual é a segunda linha aí? Esse tipo de tecnologia, ela tem sempre dois lados. Ela pode fazer mal e pode fazer bem. Nesse caso, existem os dois lados. Faz bem, tá, a tecnologia de 5G, mas pode ser usada em várias coisas, isso eu vou falar depois. Agora, e se faz mal? Durante as experiências que estão fazendo, o que eles podem estar fazendo? Se separando quais o tipo de frequência que, nesse caso, matou as aves menores, deixou as aves maiores birutas, deixou os mamíferos maiores birutas. E o ser humano? Parece que não foi afetado. E se por causa disso, eles acharem uma frequência que consegue interferir no funcionamento do cérebro das pessoas e levar até ao que o carinha lá do Facebook falou, que levou à morte por parada cardíaca. Isso não pode ser usado como arma. Não pode ser usado para manipulação na mente das pessoas, em massa, desorientando, levando a situações de violência em massa. Isso é uma coisa. Outra coisa, do outro lado, é uma tecnologia que vai ser usada. Viram o que eu falei? Celular, hospitais, carros, casas inteligentes, em todo lugar. O que isso significa? Nós hoje somos vigiados, somos monitorados. Com essa tecnologia vai ficar muito mais fácil monitorar. E todo mundo entrando, não é? Teoria da conspiração? Lembrei o termo. Teoria da conspiração. Não sei. Mas é estranho. Muito estranho. E é algo a ser visto. E eu vou ficar vigiando. Porque, vocês viram, várias consequências. E todas elas podem levar a coisas negativas. O positivo aí é, vamos usar, vamos comprar, vamos ter mais facilidade, né? Mas e o outro lado? Vamos vigiar essa situação. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Já está bem longo. E qualquer coisa, eu volto com mais notícias sobre 5G. Até lá. Beijão.